É um único fruto dividido em vários gomos, porque assim é que está escrito no texto. Então volta lá, Rodrigo, no texto, lá em Gálatas, só para nós lermos apenas o versículo que fala: mas o fruto do Espírito. Pode voltar no primeiro slide lá, que fala sobre o fruto do Espírito. E aí abrem dois pontos e saem então separando, né? Então vamos lá. É a próxima, né? Isso, aqui. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, né? Que está no singular, não está no plural. E alguém pode perguntar: como é que uma coisa está no singular, a palavra, e aparece vários nomes trazendo uma pluralidade, né? Como é que pode? Então a referência é a figura que nós trouxemos aqui de ilustração para os irmãos. É como a mexerica é um fruto, a laranja também tem gomos, né? O limão tem gomos, é um fruto, e ele é dividido. Então aqui está lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os irmãos sabem que, de acordo com as traduções, domínio próprio, por exemplo, é temperança, né? E nós passamos já, irmãos, sobre a primeira parte, sobre obras da carne. Quando nós começamos a falar desse estudo, é um estudo que já é recorrente, né, irmãos? Ele volta, você ouve falar e volta. Mas a minha preocupação, irmãos, quando nós começamos a falar com os irmãos, é o seguinte: como é que eu posso saber se eu estou ou não praticando aquilo? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Às vezes a pessoa está cometendo um ato que ela não sabia que aquilo era um ato infracional, até um belo dia que alguém fala: você sabia que isso que você faz é crime? Você sabia que isso que você faz é contra a lei? Existem muitas coisas, irmãos, que nós não sabemos, né? Tem muitas coisas que você tem direito e você não sabe, e tem coisas que você não tinha direito e faz sem tê-lo, né, pensando que podia, né? Existe uma rua que nós, às vezes, quando nós vamos para casa, vamos levar o pastor Samuel, e eu volto pela Padre Arlindo Vieira. Existe uma rua lá que eu sempre passei e eu nunca percebi. Eu estava andando na contramão. Eu só vim descobrir depois de um tempo, porque a placa estava escondida atrás de uma árvore. Os galhos cresceram e eu nunca me dei conta, né? E ia por aquela rua até um belo dia eu descobri, né? Assim somos nós, irmãos. Às vezes você está fazendo alguma coisa e existe aquela questão: não, irmão, isso faz parte de mim mesmo, é o meu jeitão mesmo. Mas será que biblicamente aquele ato que você está fazendo não está enquadrado dentro das obras da carne? E outra coisa, irmãos, se você, quem já trabalhou na lavoura aqui, plantando, tem alguém aqui que já trabalhou? Os irmãos sabem muito bem que para você plantar num terreno, você precisa preparar o terreno. Você dá uma limpada naquele terreno, não é assim? Porque senão o que você vai plantar ali, né, a Bíblia diz sobre terreno cheio de pedra. Então você tem que tirar primeiro, dar uma limpada. Eu creio que talvez tenha que adubar, né, colocar um tipo de fertilizante lá, um adubo, para você ter uma colheita boa. A mesma coisa é o nosso coração. Não tem como nascer fruto do Espírito se ainda houver obras da carne. Não tem como, né? Fica difícil. Né, a Bíblia diz, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Significa o seguinte, aí ele completa: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E aí eu me lembro, eu sempre me lembro dessa, até se os obreiros lembrarem aí desse, onde está, a gente vai ler. Eu só lembro do texto. Paulo fala assim: Senhor, o que eu quero, eu não faço, e aquilo que me aborrece é o que eu faço. Os irmãos lembram? Então já abre aí, já lê aí para nós aí. Culto de estudo é isso daí, irmãos.
Romanos 7, nosso irmão presbítero Jânio vai ler, já foi ágil ali que a nossa memória, irmãos, é que nem um computador, né? Você vai armazenando algumas informações, tem hora que uma informação dá lugar para outra. Você vai trocando. Pode ler, Jânio. Amém. O 18 você leu, né? Isso. É interessante, né? O versículo 20 diz assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então você, para não fazer aquilo, você vai ter que expelir de você aquele pecado. Quem comete aquele pecado é o velho homem. Por isso o cristão precisa mortificar a carne. Como? Orando, jejuando, lendo a palavra. Senão, irmãos, ele apenas vai adormecê-la, né? Aí é aquele cristão que ele fala: não, eu estou aqui, mas se... Porque eu costumo dizer o seguinte, irmãos: o cristão não é conhecido por suas ações. Ah, pastor, como não? As nossas ações te tornam conhecido, te tornam. Só que elas são preparadas, são premeditadas. O cristão é conhecido no de repente. Você pegou de repente lá, né? Tem irmãos, irmãos, tem irmão que gosta de brincar com o outro, né? Às vezes está andando sozinho, vai lá, finge que vai roubar. Dependendo do irmão, você tem que tomar cuidado, viu? Você tem que tomar cuidado. Você gosta de brincar às vezes, né? Tem irmão que gosta de brincar, né? Vou brincar com o irmão fulano ali, eu vou lá e faço alguma coisa né? Tem irmão mas tem irmão, quando você for brincar, você já vai preparado, porque senão você vai tomar uma na orelha, né? E a pessoa: não, mas por quê? Por quê? Porque já fica, né? Tinha um pastor que dizia para mim assim, ele dizia assim: irmão, você quer saber? Quer conhecer a ovelha? Você vai lá porque a ovelha é assim, é por isso que Jesus chama nós de ovelha. A ovelha, o pastor de ovelha, ele vai lá e ele chama a atenção, ele, né, puxa com o cajado, com a vara, ele vai lá e a ovelha quietinha vai, né? Aí o pastor fala: você quer conhecer, irmão? Você vai lá e chama a atenção. Se ficar quietinho, a ovelha, se der um coice em você, é bode. E é verdade, irmão. É verdade. Às vezes o cristão, ele é uma agilidade para entrar na carne, para entrar no espírito demora. Mas para entrar na carne, ele está ali, glória a Deus, aleluia, né? Tem irmão que está lá, glória a Deus, aleluia. Chega o irmão e fala: irmão, eu posso tirar daqui a sua Bíblia para o irmão sentar? Ele já olha assim, a espiritualidade já começa a escorrer, né? A espiritualidade. Está lá, glória a Deus, aleluia. Irmão, você pode ceder o seu lugar para a irmã sentar, já dar uma olhada assim, já não estou gostando. O negócio não vai ficar bom hoje aqui, né? E tem aquele que: amém, irmão, amém, quer sentar aqui. É claro que você vai analisar caso a caso, né? Tem horas que você precisa ser um pouco mais enérgico, mas para você fazer nascer frutos do Espírito num solo, você tem que arrancar tudo que for erva daninha, pedra, tudo que for embaraço, impedimento, você tem que arrancar daquele lugar, né? É assim que você está mortificando a carne, né? E você está fazendo viver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando aqui diz que o fruto é um só, né? Está falando no singular, o fruto do Espírito, né? Ele significa dizer o seguinte: o cristão, irmãos, né? O cristão que verdadeiramente nasceu de novo, ele consegue viver todos esses frutos, né? Todas essas partes do fruto na sua vida perante Deus, né? Por quê? Porque o Espírito Santo veio para trazer tudo isso, né? E existe a questão da divisão de cada coisa,
né, de cada coisa. É interessante isso. Nós vamos falar primeiro sobre o amor. Pode colocar, Rodrigo. Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus, né? Tem uma nota aqui, 8:14 de Romanos, né? Aproveitar que já está aberto aqui. E esse versículo, irmãos, pena que muitos não dão o valor que deveriam dar a este versículo, né? Alguns passam por cima deste versículo como, né? Então ele diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí nos leva a dizer o seguinte, né? Toda ação tem uma reação, né? Toda ida tem uma volta. Então eu pergunto, o que seria o inverso dessa frase, deste versículo? Qual seria, se eu quisesse ver o antônimo desse versículo, o contrário desse versículo, o que seria? Me levaria a dizer o quê? Hein, pastor Nezino? 8:14. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual seria o contrário desse versículo? Não, eu digo assim, esse versículo assim: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O contrário, o que seria o contrário disso? Qual seria o contrário? Se eu fosse ver o contrário desse versículo, o inverso disso, o que seria? Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Logo, os que não são guiados pelo Espírito não são filhos de Deus. Então esse versículo ele é mais forte do que parece. Ele é mais forte do que parece. Por quê? Aqui diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito? O inverso. Logo, não são filhos de Deus. Se os que são guiados são filhos, os que não são guiados não são filhos. E aí entra uma coisa. Lá em Hebreus, né, quando fala sobre a correção, Hebreus 12, se não me falha a memória, diz assim: se estais sem disciplina, da qual todos os filhos, né, recebem do Pai, logo já não sois filhos, e sim bastardos. Está lá em Hebreus. Se estais sem disciplina, da qual todos são participantes, você já não é mais filho, você é bastardo. O que é bastardo? É o filho que não sabe quem é o pai, né? É o filho que não sabe quem é o pai. Fala, eu não sei, né? A palavra usa isso, né? Eu não sei quem é meu pai, não sei quem. Então essa é a expressão que usa. Então, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus ele guia a sua vida, vale a pena lembrar o seguinte: o Espírito de Deus guia ao propósito de Deus. É mais ou menos assim: eu sendo Deus, aí eu quero levar o pastor Ataíde a um lugar. Aí o pastor Anesino é o Espírito Santo. Aí eu falo para o pastor Anesino pegar o Ataíde e levar até onde eu quero. Assim funciona. Deus, né, o Espírito Santo trabalha, né, a serviço do Senhor, do propósito de Deus. Hoje mesmo eu estive na Matriz, estava lá no culto da tarde, e eu falei sobre essa palavra lá, Deuteronômio 8. Vocês vão se lembrar de quando eu vos levei para o deserto, vos provei, vos tentei, vos humilhei, para saber quem eram vocês e o que havia no vosso coração. Interessante. Deus não diz que foi o diabo que levou o povo para o deserto, e pelo contrário, diz assim, ó: eu humilhei vocês. Oh, mas pastor, Deus não humilha ninguém. Depende. Se houver um propósito, irmãos,
lá na frente, né, eu nunca me esqueço que eu ainda no começo da minha caminhada eu vi um pregador dizendo assim: irmãos, se entre a vitória e você houver um deserto, passe pelo deserto. Se o caminho da vitória for o deserto, passe pelo deserto. A vitória está ali do outro lado, mas aqui tem um deserto, não é para mim não. Outro que fica essa vitória, a minha vitória eu quero passar no meio de um bosque verdejante, né? Não, se a vitória está ali e antes tem um deserto, passe pelo deserto, porque a vitória é certa, Deus passará com você pelo deserto. Agora é importante sabermos que o Espírito Santo nos guia por lugares que nós não imaginamos. Só que tem uma coisa, né? Ele tem vitória sempre para nós, né? É interessante, João 4, se não me falha a memória, quando Jesus ele é tentado no deserto, quem leva ele para o deserto? O Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Pelo diabo, né? O diabo apareceu lá, mas ele foi levado pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus, somente os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, essa nota eu deixei em vermelho aqui, justamente para frisar isso, porque esse versículo, irmãos, ele é mais profundo do que possa parecer, né? Porque, peraí, eu quero me solidificar como filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito, né? E é interessante quando a Bíblia fala da divisão lá que traziam aos pés dos apóstolos, né? Pedro, quando Safira e Ananias vêm com a mentira, venderam e tiraram parte, né? Um veio, mentiu, morreu. A mulher veio, confirmou a mentira do marido, morreu também, né? Por quê? Por causa da ganância. Tirou o que era para trazer na congregação, escondeu. O que Pedro disse para eles? Falou: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração e mentiu ao Espírito? Ele não disse que mentiu para mim, mentiu para a congregação. Mentiu ao Espírito. Por que ele disse isso? Porque quem revelou para ele foi o Espírito Santo. Então ele falou: e por que você deixou Satanás, Pedro, encher o teu coração e você mentiu ao Espírito? E ali diz a Bíblia, né, que Ananias morre. Depois de uns minutos vem a mulher dele, confirma a mentira, morre também, né? Interessante, isso já no Novo Testamento, né? Tem gente que fala assim: não, esses negócios de que Deus era, né, olho por olho, dente por dente, que morria, essas coisas no Antigo Testamento, isso é coisa do Antigo Testamento, na época da graça. Irmãos, a pessoa tem que entender, irmãos, né? Deus é Deus de justiça, Ele é fogo consumidor, e nós temos que tomar cuidado, né? Eu estava até comentando com os irmãos esses dias, me comentaram sobre o caso do policial, do ex-policial Cabo Bruno, né? Mas por que Deus permitiu que ele morresse, né? Já era um pastor, foi consagrado a pastor, ficou nem um mês fora da cadeia em liberdade, estava pregando a palavra e morreu daquele jeito tão triste, né? Mas o Senhor estava preocupado com a alma dele, não com o corpo. Talvez Deus sabia de coisas que nós não sabíamos, né? Deus estava prevendo coisas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses que nós não sabíamos. Talvez ele poderia perder a salvação dele lá e escandalizar mais ainda o Evangelho. Então existem coisas que nós não entendemos, nós não sabemos, né? Então ali o Senhor, foi permissividade de Deus, né? O importante é que ele morreu com Cristo, né? Tinha aceitado a Jesus Cristo e morreu com Cristo. Então isso é muito importante a gente saber. Então, irmãos, ser guiado pelo Espírito, irmãos, não é uma coisa tão simples. Não é tão simples, né? Mas quem é guiado pelo Espírito, olha só, quem é guiado pelo Espírito, geralmente e até naturalmente vive o fruto do Espírito. Vive o fruto do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquela voz que você ouve. Tem na verdade ainda não é cunhada, né? Ela namora com o irmão da Cristiane lá, né? A Andressa, e ela começou a vir conosco, começou a vir na igreja, até ela veio umas vezes aqui, e agora está numa outra igreja, mas está firme. E ela falou para a Cristiane: Cristiane, nunca tinha acontecido isso comigo, eu ouvi a voz de Deus. Nossa, eu fiquei assim, nunca tinha acontecido comigo isso na minha vida.
Eu ia num lugar e eu vi uma voz que disse assim: eu não quero que você vá lá. E ela ficou tão assim, né, espantada, né? Falou: nossa, eu vejo as pessoas falando que Deus falou com elas, que ouviu a voz de Deus. Eu nunca tinha tido essa experiência. E eu tive essa experiência, eu ouvi uma voz que falou para mim: não vai lá, eu não te quero você lá, não quero que você vá lá. E ela está toda feliz, porque é o primeiro amor, né, irmãos? Vai descobrindo as coisas de Deus, vai descobrindo a obra de Deus. É tão bonito isso, né? Sabe o que é isso? A voz do Espírito, né? Jesus falou assim: ó, eu vou subir, mas vocês não vão ficar órfãos, não. O Espírito vai habitar entre vocês e vai ensinar, vai fazer lembrar, vai ajudar vocês em tudo, né? Em tudo. É interessante. Pode passar, Rodrigo. Então, dessa divisão dos frutos, aqui vem em primeiro lugar, né, caridade e amor, do grego ágape. Preste bem atenção. Interesse é a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. É interessante, né? Eu me lembro que ainda existe, né, uma banda que tinha uma música que cantava eu me amo, né? Eu ouvia isso daí, achava engraçado, né? Porque era muito difícil você ouvir a pessoa, era muito fácil você ouvir eu te amo. E quando saiu aquela música eu achava interessante, meu cara, eu me amo, né? E na verdade é assim. Amor, a definição de amor é essa, né? E é interessante isso, irmãos, que lá em 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu tivesse os dons, né? Que eu tivesse todo tipo de dons, tivesse toda a fé, né? Interessante isso. Fala que eu tivesse toda a fé e não tivesse o amor, não valeria de nada, né? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: interesse em buscar o bem de alguém sem querer nada em troca. Olhando por essa tradução, está difícil de encontrar amor hoje em dia, não tá, irmãos? Olhando por essa ótica, não pela palavra, porque a palavra amor, irmãos, é tão bonita, né? Vamos nos amar, eu te amo. Mas olha só o que diz a tradução: você querer o bem da pessoa sem nada em troca. Você não está almejando nada em troca, né? Você quer um bem maior da pessoa sem nada em troca. Eu quero ler algumas referências, né? Romanos 5:5, né? E depois eu quero Colossenses 13:14, a irmã Cristiane, Romanos 5:5, e o Bruno lá atrás, Colossenses 13:14. Vamos ver o que diz essas referências, irmãos. E olhando, às vezes a tradução da palavra, né, irmãos, ela nos chama a atenção, né? Que quando você coloca, se eu escrever essa palavra aqui, amor apenas, né? Amor é uma palavra tão comum, mas quando você coloca a tradução dela, o que realmente quer dizer, interesse e a busca de um bem, você buscar, né? Você fazer uma coisa por alguém, como esses dias atrás o presbiteriano pregou sobre o samaritano, né? Ele não só, ele poderia muito bem, o bom samaritano poderia muito bem pegar o homem meio morto, cuidar dele e falar: ó, fica no cantinho aí, de repente. Não, mas ele foi até as últimas. Ele pegou, cuidou, colocou na cavalgadura, foi andando, chegou na estalagem, que era como se fosse um hotel, uma hotelaria, colocou lá o homem, falou para o dono da estalagem: ó, cuida dele aí, eu vou viajar, está aqui esse dinheiro, se faltar, quando eu voltar eu acerto o resto, né? Então, irmãos, é interessante isso, né? Romanos 5:5. Olha só, quem derrama o amor no seu coração? Tem gente que pensa que o amor, irmão, mas eu não consigo gostar da pessoa, não consigo amar aquela pessoa. A pessoa acha que é ela que vai, a pessoa pensa que é ela que vai nascer dentro dela ali o amor, principalmente da carne dela, que aí que não vai achar mesmo. Quem derrama sobre nós esse amor, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso, quem se enche do Espírito Santo, automaticamente ele já recebe este amor que vem de Deus, que é esse amor,
é esse amor ágape. Quando nós falamos aqui em missões, né? Missionários que se doam, é porque ele se encheu tanto de Deus, que vem um amor tão grande por almas, que ele esquece, né? Ele coloca a vida dele no lugar da outra, não quer nada em troca, ele só quer salvar aquela alma, né? Pode ler, Bruno. Os irmãos, venham só esse versículo. Ele é o vínculo, né? O vínculo, né, irmãos? Ele é uma junção, né? É um sinal da perfeição, né? Então eu sempre costumo dizer, isso aqui até é um lema meu, né? Eu criei isso, né? A síndrome de Naamã, né? Naamã, homem, tem as qualidades, né? Homem guerreiro, dava livramento, tal. Aí vem vírgula, porém leproso, né? A síndrome de Naamã muitas vezes nos acompanha. Aquele irmão, uma benção nisso, porém, irmão, né? Aquela irmã, uma benção, isso, e nessa parte, não, aí não, aí, essa parte aí, porém, né? Aquele irmão lá, isso. E nisso, nessa parte, é igual a pessoa está lá, vai procurar um emprego, uma vaga de emprego, né? Aí coloca lá, pode isso, sim. Chega lá, não. Aí está lá. Às vezes o não é justamente o que a empresa queria que fosse sim. A empresa está olhando lá, opa, encontramos o funcionário que precisávamos. Sim. Não. Meu Deus. Não pode, não serve. E nós, irmãos, o que é o vínculo da perfeição? Quando a Bíblia diz que não tem do que se envergonhar, né? Para nós, irmãos, principalmente para nós obreiros, né? Obreiros, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque Paulo diz aos Coríntios 4, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, e requer-se a nós, dispenseiros, que nos achemos fiéis e irrepreensíveis, né? Ou seja, você se acha em todas as áreas da sua vida fiel e irrepreensível. Você não tem o que deixar uma brecha para alguém dizer, nessa parte aí, né? Então você, em todas as áreas, você vai preenchendo os requisitos. Então o versículo que o Bruno leu aqui de Colossenses 3:14 diz que o amor, né, ele é um vínculo de... Lê de novo, Bruno. Pode ler. Está vendo? Então você pode perceber o contexto onde está inserido o versículo, né? Está falando, né, de perdão, está falando. Então, irmãos, o amor, irmãos, aqui o que a Bíblia requer de nós, ali diz, né, preste bem atenção, este amor do que a Bíblia fala, irmãos, você não consegue ele de você mesmo, da sua carne, da sua condição humana, isso nunca vai vir. O que eu percebo é que às vezes nós, irmãos, queremos que as coisas aconteçam da forma humana, e é impossível. E às vezes nós, crentes já em Jesus, sabendo que não é dessa maneira, insistimos, né? E aqui o versículo que foi lido, o amor de Deus derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Agora, se o meu contato com o Espírito Santo, ele a minha sintonia com o Espírito Santo, ela é falha, né? Ela é superficial, o derramamento deste amor vem na mesma proporção. Agora, quanto mais eu afino a minha sintonia, eu tenho mais do Espírito, eu busco mais do Espírito, este amor começa a ser mais derramado. A minha facilidade de perdoar aumenta. A minha facilidade de dizer, não, irmão, tudo bem, né? Agora, quanto menos o inverso, aquela pessoa que já passou tempo, o problema já passou, a pessoa ainda, quando olha assim, aí nós vivemos, sabe o que? Nós vivemos uma outra síndrome, a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Nós já até pregamos sobre isso aqui na igreja. Às vezes uma pessoa que passou pela igreja tal, Jesus restaurou, resgatou,
né? Enquanto um fica feliz, o outro, vixe, ó quem está aí, ó. Ó quem está aí, né? Agora, sabe qual é a melhor maneira de você exercer o perdão? Trocando de lugar. Se você estivesse no lugar da pessoa, quantas vezes você queria que as pessoas te perdoassem? 1, 2, 3, né? E aí, irmãos, resumindo tudo, esse é o evangelho que nós queremos pregar e viver. É esse evangelho de perdão, de amor, né? De comprometimento, né? Então é claro que o Espírito Santo de Deus vai te direcionando, né? Para você. Os irmãos sabem que tem pessoas que confundem. Por exemplo, no Antigo Testamento a Bíblia conta a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele confundiu. Por quê? Ele amou mais os filhos do que a Deus. Qual foi o fim? Foi uma desgraça total, né, irmãos? Morreu ele, morreu os filhos, morreu a nora. Foi uma desgraça daquelas para ninguém reclamar. Foi desgraça até, né? E ainda para como se não bastasse, sobrou a criancinha com o nome de Icabô, que traduzido é foi-se a glória de Israel, né? Então fez uma devassa no lar dele. Tudo por quê? Né? O jovem Samuel, né, vai lá para falar com ele. Deus usa e fala assim: ó, você amou mais os teus filhos do que a mim. Você não me honrou como honrou teus filhos. Olha só, irmãos. Talvez Eli estivesse exercendo um amor que ele não estava entendendo. Era o amor humano, ou o eros, não, pode ser até o eros, né, que é de um sentimento por alguém, né? Amor demais. Os irmãos sabem que tem pessoas que se anulam. Eu conheço um caso, para encerrar, de um missionário. Ele era até japonês, e ele aceitou Jesus foi num culto, aceitou Jesus, aquela bênção. Chegou em casa, chegou para o pai, para a mãe: gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu estou aqui, não me aguento de alegria, estou explodindo de alegria. Mas o que foi? Hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí o pai olhou e falou: o que você falou? Eu aceitei Jesus. Pois então, a partir de agora você não mora mais nessa casa. Você pega as suas coisas e você pode ir embora, né? Você vai ficar com esse Jesus mesmo, esse Jesus dos crentes. Mas pai, eu aceitei Jesus, então a partir de hoje você não faz mais parte. Ele pegou as coisas dele, e o pai dele não quis nem dar tchau para ele. E ele foi fazer a obra de Deus, foi viver a obra missionária, foi trabalhar para o Senhor. Ficou, né, firme com Jesus, recebeu a graça, o poder de Deus. E um belo dia ele sentiu o desejo de voltar para ver os pais. Ele não tinha mais contato nenhum, foi na casa do pai, falou: se pelo menos ele me receber. E chegou na casa do pai. O pai estava no portão. Ele chegou meio de longe assim, o pai viu ele, ficou esperando. Ele chegou meio como quem, e falou: oi, pai. E o pai dele olhou para ele e falou assim: oi? Aí ele pegou: oi, você não é mais crente não? Eu sou. Então é a paz do Senhor. Estendeu as mãos para ele. O pai havia aceitado Jesus como Salvador. Estendeu as mãos e falou para ele: não sabia por onde você andava, onde te procurar, não sabia onde você estava. E ele se alegrou. Mas ele, naquele momento, ele abriu mão da família, do pai e da mãe, por Jesus. Quantos crentes, irmãos? Tem gente que se anula, tem gente que para. O sacerdote Eli, ele se anulou naquele momento, né? E perdeu a bênção. É aí que entra a questão do discernimento do cristão. Muitas vezes o cristão deixa, porque assim, Jesus pode te dar a sua família toda, mas talvez a sua família não possa te dar Jesus. Jesus pode te dar um filho, um pai que está distante, ele pode, mas aqueles não podem. Então você tem que primeiro se firmar com aquele que pode, para que ele faça no meio da sua família. Portanto, irmãos, este amor que a Bíblia está dizendo é dar alguma coisa sem nada em troca, né? Vínculo de uma perfeição derramado pelo Espírito Santo. Você quer viver o amor de Deus, irmãos? Enchei-vos do Espírito Santo, amém? Vamos parar por aqui porque a hora não permite mais. Deus abençoe.